Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Redes Digitais, um programa que aborda temas a respeito de tecnologias digitais e inovações que acontecem no meio acadêmico, meio científico e até mesmo no mercado. Ah, Hoje nós abordaremos o tema sobre desinformação. Muitas vezes recebemos muitos materiais em nossos contatos, nossas redes sociais, áudios, vídeos, notícias, mas será que tudo que recebemos é verdade? E para falar sobre isso, estamos aqui com a presença do Luiz Claubert. Pai do Senhor Luiz, Pai do Senhor, pastor Marcos, saúde. seja muito bem-vindo. Luiz, assim como eu, também é especialista em informática. E para tratar, Luiz, fazer uma abertura aqui sobre esse tema de desinformação, ou seja, nós estamos vivendo uma era digital, um momento em que muitas informações estão disponíveis, mas a preocupação é com aquilo que muitas vezes não se traduz como uma realidade. Traz para a gente aqui, Luiz, uma explicação. O que é desinformação, de forma simples? Da forma mais simples possível, a desinformação ela está relacionada ao fato de que a informação verdadeira ela é distorcida, ela não é apresentada como deveria ser. E exatamente esse ponto que foi apresentado, né, Uhum. mostrado sobre a fartura de notícias, de informações, isso por vezes traz dúvida para quem está ali consumindo, lendo, ouvindo, assistindo. Então a desinformação, ela está exatamente vinculada a esse aspecto, né, que é uma informação que ela deveria chegar de uma fonte verdadeira, original, mas ela foi distorcida, foi manipulada, foi trabalhada. E o curioso é que a própria Bíblia, ela traz lá na essência, né, uma experiência nesse sentido, que foi na ressurreição do Senhor Jesus, que Jesus ressuscita ao terceiro dia, e a informação que foi apresentada pelos romanos à época, olha, ele não ressuscitou, mas os seus discípulos vieram aqui à noite e levaram o corpo dele. Então espalhem essa informação. Então isso nós vemos que não é de agora, né. Uhum. Agora, por exemplo, um dos casos mais práticos é aquela notícia que você recebe pelo WhatsApp, você fica, num certo modo, na dúvida se ela é verdade ou não, mas, ali no afã de compartilhar, a gente acaba compartilhando. E no final das contas a notícia não era verdade. Quando nós olhamos o exemplo da Segunda Guerra Mundial, né, na Segunda Guerra, a própria Alemanha, naquela época ali, ela criou um departamento, havia um departamento só para propaganda, né, e eram propagandas que não eram verdade. Hum. Havia então uma máxima que era utilizada, que era: se uma mentira é contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade. E o que nós vemos hoje, em relação à desinformação, está relacionado com isso, né, a informação falsa. É interessante, né? A mentira, ela muitas vezes, até como se diz, né? Há um ditado a respeito disso, cauteriza, né? Cauteriza a mente. Porque muitas vezes contadas, as pessoas podem dar como realmente fosse algo verdadeiro. E é perigoso a gente eh, considerar algo que não é verdadeiro como verdadeiro, porque muitas vezes a gente pode estar contribuindo em espalhar algo de uma origem não boa, né. Inclusive a própria palavra do Senhor nos ensina que, eh, o pai da mentira é o adversário das nossas almas, né. E interessante também, Luiz, como a gente percebe que é fácil espalhar, né. A desinformação, ela pode vir, por exemplo, como notícias falsas, né, fake news. Hoje em dia nós temos um outro recurso também que é deepfake. Teve até um programa que do Redes Digitais, nós tivemos um episódio inteiro falando sobre deepfake, que é exatamente pegar a imagem de alguém, sendo outra pessoa, e todos os movimentos e falas
serem reproduzidas simulando como se fosse a outra pessoa falando. Pode ser uma personalidade conhecida, né? Alguém muitas vezes de renome, e isso pode prejudicar as reputações das pessoas, pode prejudicar marcas de empresas, né? Enfim, traz uma série de prejuízos. E outro detalhe é o seguinte: a gente percebe que esse tipo de informação falsa, né, desinformação, ela se espalha por quê? Porque muitas vezes elas vêm de uma forma, as pessoas que produzem esse tipo de chamada desinformação ou fake news, ah, enfim, né, ou outras formas, né, de enganar, com um apelo emocional muito forte, né? Então, muitas vezes, é um anúncio, por exemplo, de um produto, né, que está, por exemplo, caso de um golpe digital, né? Então, vem um anúncio falando que aquele produto está em promoção, mas se você não comprar, a promoção vai acabar dentro de poucos minutos, né? Então, as pessoas, às vezes, na pressa, né, pelo apelo emocional, né, movida, às vezes, por forte emoção, acabam aderindo àquilo ali ou pegando aquela informação, compartilhando com outras, né? E, enfim, então, um detalhe interessante de se mencionar aqui. Outro detalhe também, que a desinformação ela se alinha com algumas ideologias, né? Que a gente chama de viés de confirmação, né? Então, movidas por forte emoção, pessoas terminam por compartilhar, né? Muitas vezes antes de verificar. Então, elas olham aquela informação, saem compartilhando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, muitas vezes sem parar para pensar, né? Será que essa informação ela tem uma fonte, uma origem? Será que de fato ela é verdadeira, né? Então, essa falta, às vezes, deste questionamento faz as pessoas acabar por espalhar algo que, né, é uma mentira muitas vezes, né? Outra coisa que faz com que essa desinformação, as pessoas, vamos dizer assim, ajudem a espalhar com facilidade, é exatamente a questão de que normalmente são informações com muito sensacionalismo, que chama atenção e que se confirma com muitas vezes a ideologia da pessoa. Então, exemplo, num ano de eleições, né? Eu gosto do candidato tal, do tal eu já não gosto, né? Então chega uma informação falando contrário àquele candidato que eu não gosto. Como se confirma? Com aquela minha, né? Com aquele minha preferência. Então muitas vezes na pressa eu acabo querendo logo compartilhar, né? Que aquilo realmente, desejando como se aquilo fosse verdade, né? Enfim. Outro detalhe, baixo custo, né? Você espalhar desinformação, o que te custa, né? Não é algo que você precisa pagar. Você está com o seu WhatsApp, você está numa rede social, você compartilhar aquilo, mandar para alguém, simplesmente clicar ali, né? Algo que você pague por isso, né? Então é outro detalhe que faz com que também essa desinformação se espalhe bastante. Tem um meme, né? Na verdade é uma charge assim, que ela faz, que eu vi esses dias, de uma pessoa falando para outra assim no quadrinho, né? Eu plantei samambaias e tá difícil de pegar. Aí o outro responde assim: plantei fake news, tá brotando, que é uma beleza, né? Então, exatamente por essa série de questões, né? Questões que envolvem o sentimento das pessoas, o apelo, o viés de confirmação, se confirma muitas vezes com aquilo que de fato a pessoa pensa, né? Enfim, e baixo custo também, né? E sem contar que muitas vezes uma informação ela pode gerar comoção, né? Mas quando ela desinforma, nunca é bom, né? Sempre vai trazer algum prejuízo de algum lado, independente, mesmo que você gostaria que aquela informação fosse verdadeira, não é bom espalhar, porque se trata de algo falso, né? Então, não é interessante. Ô Luiz, outra coisa que eu queria que você
trouxesse para nós aqui é como que essa desinformação, uma vez que ela tem essa facilidade de se espalhar nas redes, como que ela pode afetar a nossa vida? Bom, considerando que a informação que chega para nós é uma informação que não é verdadeira, então nós somos levados, inclinados a cometermos erros, a falharmos, né? Inclusive, no mundo digital, existe que nós chamamos aí de ataque, né? Uma forma de ataque, uma forma de pescaria, um golpe digital, que ele é baseado exatamente no aspecto de atrair a vítima para um determinado lugar, em que ela irá ali, por exemplo, beber da fonte. Esse exemplo fica mais claro quando nós lembramos do mundo animal, né? Quando digamos, qualquer um um leão, um filhote de leão, às vezes um outro animal mais frágil, ele se aproxima de um determinado lugar para beber água. Ele está ali bebendo da água, e enquanto ele está bebendo da água, um predador maior está ali observando, esperando o momento certo para dar o bote. Então, existe um golpe no mundo digital que ele é exatamente isso aí. Você é atraído para aquele ambiente e naquele ambiente ali você, como foi citado, né, questões políticas, questões muitas vezes religiosas, questões, algo que você se simpatiza com aquilo ali. E enquanto você está bebendo daquela fonte ali, você acaba sendo vítima, sendo presa de um malware, de um software malicioso, de um golpe digital, porque na prática é uma pescaria. Então, o maior prejuízo é exatamente esse: ser vítima de golpes digitais. É verdade. Exatamente, porque ela afeta nos fazendo vítimas, né? Podemos ajudar ao espalhar desinformação, a destruir reputações, mas podemos ter também nossa reputação destruída, né? Então é importante que haja esse alerta nas pessoas, né? A questão da manipulação emocional também, né? Então a pessoa que já sente algo, né, a respeito daquilo que está sendo noticiado, né, de forma falsa, isso pode aflorar ainda mais, né, Luiz? As sensações, as emoções, né? Às vezes você leva as pessoas a terem conclusões também equivocadas, né? Então tudo é muito realmente prejudicial e por isso aí daí o cuidado. Então toda informação que você recebe no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, questione, verifique as fontes, né? Vídeos falsos, mesmo que apareça uma pessoa, né? Verifique se aquela fala, se aquelas atitudes, né, estão de acordo realmente com aquilo que você conhece sobre aquela pessoa, né? Antes de tomar conclusões, às vezes, precipitadas, né? Uma coisa que é importante, Luiz, nós trazermos aqui nesse assunto é como evitar cair na desinformação, né? Como é que a gente pode evitar? Então, que eu já comentei aqui, verifique a fonte, verifique outras fontes. Chegou uma informação, aquilo é algo que te impactou, mas calma, aguarda, pensa um pouco, vai em outros meios, né, jornalísticos, mídias. Não, todos estão falando da mesma forma e você já começa a dar maior credibilidade. Mas se é fake news, se é uma desinformação, né, algo que deixe você informado de forma incorreta, certamente outros veículos não vão, vamos dizer assim, se coadunar com aquela informação. Desconfie de mensagens que vêm assim, urgente. Compartilhe agora, compartilhe logo, né? A mídia não quer mostrar, né? A mídia não quer mostrar, mas isso aqui, só a gente que... Então, assim, não necessariamente que seja realmente algo que não seja verdade, mas pelo menos é bom você tomar o cuidado, porque eles vêm, a desinformação, ela vem muitas vezes maquiada com esse tipo de expressões, né?
que apelam para esse emocional, né? Compartilhe logo. Olha, urgente, saiba disso aqui, urgente, né? Procurar confirmação de outros veículos, observar exageros emocionais nas notícias, né, também, ou nas informações que se surgem ali. Muitas vezes um conteúdo, por exemplo, criado para gerar medo ou criado para gerar revolta, né? Então, tomar cuidado com isso. Não compartilhar imediatamente, né? Há um quadro aqui mostrando, você sabe identificar uma desinformação nas mídias sociais, então ele pergunta, a fonte está identificada no conteúdo, né? Se não está identificado nenhuma fonte, então você já pode desconfiar mais para o lado da desinformação. Essa fonte é confiável, né? Se não é uma fonte confiável, você nunca ouviu falar, é algo que muitas vezes não tem nem um canal oficial, né? Então está mais para desinformação também. Existem erros de português, isso acontece demais, né? Essas artes que às vezes as pessoas produzem, né, de desinformação, de fake news, contém às vezes erros de português, olha, provavelmente não passou por uma redação, não passou, né, por uma finalização, pode ser desinformação, fake news. A chamada é sensacionalista, urgente, compartilhar, então, desinformação. Conteúdo noticioso, mas é detalhado, né, explica com detalhes ali, e é interessante, Luiz, agora levando mais para o lado aqui do nosso ambiente espiritual, né? A Bíblia, você já mencionou, já no início aqui do programa, situações, né, que aconteceram, caso Jesus, quando ele morre e ressuscita, foi lançada uma fake news, né, de que à noite os discípulos teriam ido tomar o corpo de Jesus, nada disso aconteceu, né? É provado até. Mas também há outros alertas na palavra que falam desse momento que nós viveríamos, de uma disseminação muito grande de informações, muitas delas não verdadeiras. E a palavra diz assim, porque surgirão, Mateus 24, verso 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, para enganar, se possível, até os escolhidos, né? Então nós vivemos numa era em que a verdade está sendo relativizada, as pessoas acreditam mais no que viraliza do que no que é verdadeiro, né? Então é necessário nesse momento nós desenvolvermos a capacidade de discernimento. E Deus, né, na presença do Senhor, o Senhor nos capacita, nos dando esse discernimento, né? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é. Porque quando estamos diante do Senhor, nós estamos diante de uma verdade que é absoluta, né? Então, importante nós sempre estarmos atentos. Nem tudo aquilo que nos emociona vem do Senhor. E a palavra registra lá em Tessalonicenses, né, que nós precisamos examinar todas as coisas, retermos aquilo que é bom de cada uma que foi examinada. Então, o servo de Deus, ele precisa estar comprometido com a verdade, né? Nós Uhum. estamos comprometidos com a verdade, porque o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta como sendo a verdade. É. E isso é importante. Então, existe uma regrinha que é muito usada, as pessoas usam muito para a questão de trânsito, né? Teve um probleminha no trânsito, conte até 10, né? Repensa se vai responder, se vai reagir. Isso vale também para informações recebidas. Verdade. Antes de compartilhar, pensa, sopesa, será que vale a pena compartilhar mesmo? Será que é isso mesmo? Não tenho condição nenhuma agora de confirmar a fonte. Então, vou esperar para ver se é verdade, porque na maioria das vezes nós não ganhamos muita coisa em compartilhar, né? Então, é melhor avaliar e depois, se for isso mesmo, a gente compartilha com aquelas pessoas com quem nós conhecemos. Então, essa é a nossa experiência de vivermos, né, a verdade e com a isso mesmo. verdade. João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Nós vivemos cercado por um conjunto, né? Hoje, principalmente através de ambientes virtuais, online, digitais, de acesso a informações. Mas o que sempre é importante, acima de tudo,
é que nós estejamos firmados sempre na verdade. Quer ver uma fonte de material confiável? A palavra de Deus, né? Onde ali nós encontramos sempre a verdade exposta às nossas Aleluia. vidas. Amém? Aleluia. Muito bom. Luiz, Pai do Senhor, obrigado aí pela participação. Pai do Senhor, prazer estar aqui. Pai do Senhor a todos. E assim concluímos mais um programa Redes Digitais. Até a próxima. A todos a paz do Senhor.